Olá a todos, vamos falar sobre os números racionais. Os números racionais são representados pela letra Q de quociente e é um conjunto numérico que engloba todas as frações, que é um conjunto que tem os números A sobre B, tal que o A pertence aos conjuntos dos números inteiros e o B pertence aos conjuntos dos números inteiros diferentes de zero. Esse asterístico no Z representa que o zero não pertence aos números inteiros, ou seja, sempre que eu conseguir escrever uma fração entre dois números inteiros, esse número vai ser um número racional. Uns exemplos, vamos ver exemplos de números racionais. Sempre que eu tiver um número inteiro no numerador e no denominador, eu vou ter uma fração de dois números inteiros e, consequentemente, um número racional. Por exemplo, o número 1 sobre 2 é um número racional, ele pertence ao conjunto dos números racionais. 1 é número inteiro e 2 também é um número inteiro. Essa fração representa a metade. Outro exemplo, menos 5 sobre 3. Menos 5 é um número inteiro e 3 também é um número inteiro. Então, essa fração que pertence aos números racionais. E o zero, será que ele faz parte do conjunto dos números racionais? Vamos ver se a gente consegue transformar o zero em uma fração. A gente sabe que no numerador pode entrar qualquer número inteiro, então entre ele também está o zero. E no denominador pode ser qualquer número inteiro diferente de zero. Então eu posso colocar qualquer número aqui embaixo, por exemplo, 10. Se tem um zero dividido por 10, vai dar zero. Logo, o número zero pertence aos números racionais também. O número 1 ele pode ser escrito como uma fração entre o numerador e o denominador são iguais. 2 dividido por 2 é igual a 1, por exemplo. Então, o número 1 pertence aos números racionais. Então, aqui nós temos o seguinte, que qualquer número inteiro, por exemplo, 2 pode ser escrito como 4 dividido por 2. Então, 2 também pertence aos conjuntos dos números racionais. Qualquer número inteiro, negativos também. Vamos ver, o número menos 3 pode ser uma divisão, por exemplo, de menos 9 por 3. Também pertence aos racionais. Todos os números inteiros são números racionais. Logo, a gente pode escrever que os números inteiros estão contidos nos conjuntos dos números racionais. Dentro dos números racionais, também estarão os números decimais infinitos e as dízimas periódicas, por exemplo. Exemplo de decimal finito, 0,25, por exemplo. Esse número pode ser escrito como uma fração de dois números inteiros. Esse número 25, por ter duas casas decimais, o denominador será 100. É sempre uma potência de 10. E sempre a quantidade de zero é a quantidade de casas decimais do número. E o numerador vai ser 25, que nós vamos ter o resultado de 25 dividido por 100 vai dar 0,25. Outro exemplo pode ser o número 1,86, que isso aqui pode ser escrito também como uma fração de dois números inteiros. Como ele tem duas casas decimais, eu posso dizer que o denominador da fração é 100 e o numerador é 186, certo? Muito fácil. E as dízimas periódicas? Os números decimais que não são infinitos e que têm uma repetição periódica são escritos como uma fração de dois números inteiros, são as dízimas periódicas. Um terço. Quando nós fazemos o número 1/3, a representação decimal desse número é 0,3333 e assim sucessivamente. Ele vai repetir infinitamente. Outra forma de escrever é 0,3 e o tracinho em cima do 3. Quer dizer que ele se repete várias vezes. Outro exemplo pode ser o número 134 sobre 99. Esse número, quando a gente for fazer a divisão, ele vai dar 1,35, 35, 35 e assim sucessivamente. Então, eu posso colocar dessa maneira 1,35 e um tracinho sobre 35 para indicar que é um período da dízima periódica. Portanto, essas duas possibilidades para os números racionais, ele pode ser número decimais finitos
como os dois exemplos aí em cima, e pode ser também dízimas periódicas. Uma fração de dois números inteiros pode gerar um número decimal infinito, porém repetitivo, um período que se repete sempre. E eu espero que vocês tenham compreendido essa ligeira introdução e até as próximas aulas. E nós faremos umas explicações mais aprofundadas. Até a próxima.